nos assuntos que lhe dizem respeito. Tudo bem, Ayrton? Bom dia, ouvintes. Luiz, a gente tem que estar sempre à disposição, né? Principalmente da imprensa e dos contribuintes. Como servidor público, a gente tem que prestar contas dos nossos atos à comunidade. É que você tem essa compreensão de que, como servidor público, tem também esse compromisso de nos atender. E por isso, o primeiro assunto aqui é essa cobrança que está chegando, então, na casa de muitos ijuienses que já sabiam disso, mas o prazo está chegando também, é agosto, o pagamento dessa primeira etapa, então, de uma taxa de expedição de um título de concessão. É essa a nomenclatura dessa cobrança relacionada aos nossos cemitérios aqui em Ijuí, é isso, Ayrton? Exatamente. A Secretaria Municipal de Obras nos encaminhou a relação, né, dos cidadãos que fizeram o recadastramento com os responsáveis por túmulos do cemitério municipal, né? E a partir daí foi feito esse recadastramento enviado para nós para fazer o lançamento da taxa de expedição desse título, porque na época essas pessoas não tiveram essa cobrança e também não houve a expedição desse título. Então agora vai ser feita a regularização, vai ser expedido um título de concessão. Cada contribuinte que se declarou responsável pelo túmulo vai receber esse título após o pagamento dessa taxa que vence dia 15 de agosto nessa primeira etapa. Certo. Quantos estão nessa primeira relação, Ayrton, que fizeram o recadastramento? São por volta de 1.250 contribuintes, né, que a gente encaminhou essa taxa. Então essa taxa é uma vez que ele vai pagar, né, ou paga uma parcela ou duas conforme o número de túmulos que ele é responsável. Então no máximo são duas parcelas, mas a grande maioria é uma única parcela que vai pagar, no valor de R$110, por volta de R$110 que vai pagar. Certo. Bom, e esse pessoal já está recebendo, então, por isso que nos chegou também esse questionamento, algumas dúvidas. Não tem nada de mensal, é essa 15 de agosto e daí recebe o título de concessão, Exatamente, ele paga essa taxa que ele recebeu, né? Por um erro nosso, alguns contribuintes receberam duas guias do mesmo túmulo, no caso, né, mesma cobrança. Então a gente já faz um alerta. Se alguém recebeu duas parcelas de uma única cobrança, rasga uma delas, vai evidenciar ali que se trata da mesma coisa, rasga uma delas, paga uma e pode emitir o seu título lá no site da Prefeitura Municipal, tem um link lá, cemitérios, ou se dirige também à Secretaria de Obras do setor de cemitérios. Lá o pessoal pode emitir esse título também. Em relação ao que se tem nos dois cemitérios aqui de Ijuí, o municipal e o Jardim, esse número de 1.250 corresponde a que percentual do total de túmulos, hein, Ayrton? Olha, eu não posso te dizer exatamente que quem tem o controle desse pessoal aí, de quantos túmulos é o setor de cemitérios. Sim. Mas eu posso te dizer aquilo que a gente lançou, que é essa primeira leva que foi lançada, né? Agora tem uma segunda leva por volta de 1.600 títulos, né? Que estão sendo encaminhados, vão ser encaminhados a partir dessa semana. Isso dá por volta de quase 3.000 contribuintes. Isso não quer dizer que é túmulos. Tem alguns contribuintes que se declararam responsáveis por 2, 3, 4 túmulos, né? Seria pais, avós, tios. É o único responsável, digamos, na cidade, e ele se declarou como responsável por aqueles seus antepassados. Então, está sendo expedida uma taxa para cada túmulo que ele se declarou responsável. Sim. Independente da localização, do tipo de túmulo, o valor é uniforme para todos. O valor por túmulo é 110, o que está estipulado em lei, 110 com 0,7. Sim. Então, cada túmulo que a gente é responsável paga essa taxa de expedição desse título. Nos dois cemitérios, Ayrton?
Não, somente no cemitério municipal. No cemitério Jardim não foi feito o recadastramento ainda. É possível que seja feito no futuro, mas esse ano não, né? Esse ano foi dado prioridade para o cemitério municipal. Ah, sim. Então, esclarecendo isso, é tudo relacionado ao municipal. E como se chegou a esse 110 com 07, Ayrton? Isso aí está estipulado já na lei municipal dos cemitérios. É uma lei de 2008 e lá está estipulado a taxa de emissão do certificado de regularização R$110. Então, a partir desse recadastramento que foi efetuado, né, foi evidenciado, né, cada cidadão foi lá e se declarou responsável pelo túmulo, então ele automaticamente ele vai ter que pagar essa taxa da emissão do certificado. Daí ele vai ter, de certa forma, a propriedade do direito daquele túmulo ali, do antepassado dele. Sim. Muito provavelmente boa parte dessa receita que vai ingressar nos cofres da prefeitura para melhorias, para um cuidado maior do municipal. Exatamente, o prefeito, né, ele quer justamente isso. Essa arrecadação vai ser aplicada no cemitério, né? Toda essa receita vai ser aplicada exclusivamente no cemitério, não vai ser aplicada em outro órgão, outra secretaria. Então vai ser melhorias no cemitério, contratação de pessoal para limpeza do cemitério, que esse é um setor que está um pouco deficitário, né? E outras melhorias no cemitério lá, rampas de acesso, algo nesse sentido aí. Uhum. Estamos conversando com o coordenador de cadastros e tributos da prefeitura, o Ayrton de Moura, ainda sobre esse assunto. Então, paga agora dia 15 de agosto essa taxa 110 com 07 e nos anos seguintes, Ayrton? Olha, está por ser encaminhado uma lei de alteração da lei original, onde lá vai ser estipulado uma taxa de manutenção do cemitério. Essa lei vai ir para a Câmara, possivelmente esse ano ainda, né? Onde lá está estipulado, já está estipulado a taxa de limpeza e manutenção do cemitério, mas vai ser melhor regulamentada essa questão, né? Então, vai ser cobrado, acredito que a partir do ano que vem, a taxa de manutenção, né, do cemitério. Então, vai ser essa receita, como esta que está sendo arrecadada agora, também vai ser utilizada na manutenção do cemitério, em melhorias do cemitério. Mas isso é uma questão que acredito que vai ir para a Câmara de Vereadores, vai ser melhor discutido lá. Sim, certamente. Teria só uma ideia do que poderia, em torno de quanto poderia girar esse valor dessa taxa de manutenção? Hoje ela está estipulada também por volta de R$110, né? Agora, é uma questão, né, que vai ser resolvida lá, vai ser analisada na Câmara de Vereadores. Esse valor pode ser mantido, como pode ser alterado esse valor. Então, isso é uma questão que vai ser resolvida na Câmara de Vereadores, a partir de um projeto de lei do prefeito municipal. Entendido. Vamos partir aqui para um segundo assunto, que é o IPTU. Nós tivemos há pouco o pagamento de mais uma parcela. Para quem é do parcelamento, tem em setembro a outra. A arrecadação vem alcançando os valores esperados, ou tem muita gente deixando para trás esse pagamento do imposto, Ayrton? Olha, a arrecadação está dentro do esperado pela Secretaria da Fazenda. Aquilo que foi projetado pelo secretário da Fazenda e pelo setor de planejamento está sendo arrecadado. Então, todo ano a gente tem acompanhado essa arrecadação. Essa arrecadação está se mantendo nos mesmos patamares, né? Não há muita alteração. Esse ano, por exemplo, só para dar uma ideia, ele houve um pagamento a menor na cota única. Menos contribuintes pagaram em cota única. Mas, ao mesmo tempo, mais contribuintes estão pagando de forma parcelada. Para dar uma ideia, na parcela de julho, nós tivemos uma arrecadação por volta de R$1 milhão, né?
sendo que o ano passado nós tivemos por volta de 900 mil. Então ele aumentou um pouco a arrecadação, que é mensal. Uhum. Bom, e o setor também já chama atenção para aqueles que têm a possibilidade de buscar a isenção para 2020. Esse prazo em seguida já também vence, não é, Ayrton? Exatamente. Nós já abrimos o prazo no mês de junho para aqueles contribuintes que têm direito à isenção de IPTU, que são os aposentados, pensionistas ou portadores de necessidades especiais ou doenças graves. Esses contribuintes têm algumas regras, né, que para ter direito à isenção tem que ser aposentado, pensionista, receber até 2,5 salários mínimos, proprietário de um único imóvel. No caso de portadores de doença grave, tem que apresentar atestado médico comprovando essa doença. Então são alguns pré-requisitos que ele pode se dirigir até o balcão de atendimento aqui de IPTU e verificar se ele se encontra dentro dessas regras e consegue fazer a solicitação dessa isenção. A gente salienta, né, que essa isenção tem que ser solicitada até o dia 30 de novembro, né, até porque nós, em dezembro, a gente faz o cálculo do IPTU. No momento que faz o cálculo do IPTU, ele já tem que estar registrado que o contribuinte tem direito àquela isenção para não ser calculado o IPTU juntamente, né, no cálculo do IPTU e da taxa de coleta de lixo. Então ele vai pagar somente a taxa de coleta de lixo, tem isenção do imposto e não da taxa. Sim. Esse número dos que obtêm essa isenção, ele tem se mantido ano a ano ou se altera aí? Ele altera um pouco, Luiz. Todo ano ele aumenta o número de contribuintes que vão se aposentando, né? Sim. O ano passado nós tivemos por volta de 1.890 contribuintes que tiveram direito à isenção. Acredito que esse ano nós vamos bater nos 1.900 contribuintes, né? Mas todo ano ele se mantém, ele aumenta um pouco o número de contribuintes que sempre têm direito a essa isenção. Bom, legal. Para fechar, saber um pouco também como está a situação relacionada aos devedores, a quem não conseguiu cumprir seus compromissos do ano passado, vem também já atrasando os desse ano, a chamada dívida ativa. Que fotografia é essa hoje aí na Secretaria, Ayrton? Bom, Luiz, nesse ano, né, no decorrer desse ano, nós já encaminhamos notificações por volta de 5 mil notificações a contribuintes que estão em débito com a Prefeitura de Juí. A partir dessa notificação, a gente começa a encaminhar a execução judicial ou ao protesto no cartório aqueles contribuintes que, porventura, não pagaram ou não parcelaram. Então, o município oferece, né, a possibilidade do contribuinte fazer um parcelamento da sua dívida, pagar em maior número de parcelas. Para dar o exemplo, o parcelamento pode ser feito em até 48 vezes, desde que a parcela mínima fique por volta de R$60. Então o contribuinte tem algumas facilidades para ficar em dia com o município. É só ele ter a possibilidade de pagar esse valor mensal, se dirige ao balcão de atendimento, efetua o parcelamento e com isso ele evita uma execução judicial ou um protesto judicial, onde isso vai ocasionar mais custos para ele. Uma execução judicial, ele acarreta por volta de 20% a mais de custas e honorários advocatícios em cima do valor da dívida. Então é preferível ele parcelar, pagar da forma como ele consiga pagar, mas evitando com isso essa execução ou esse processo judicial. Essas 5 mil notificações em 2019 é um número acima do que vinha ocorrendo. Só confirma esse momento delicado da economia ou faz parte de uma rotina já de vocês? Não, ele é um número que ele se mantém mais ou menos estável, né? Ele pode, ano a ano, aumenta um pouco ou diminui um pouco, mas a nossa dívida ativa sempre se mantém estável. Aquilo, digamos, que é inscrito em dívida ativa no final do ano, aqueles débitos que ficam sem pagamento, por exemplo, no final do ano, nós escrevemos os débitos do exercício de 2019. Então, aquilo que é inscrito em dívida ativa, no decorrer do ano de 2020, com certeza será arrecadado de dívida ativa, do valor de dívida ativa. Então, a dívida ativa no final do ano, ela aumenta, né? Gradativa não,
de forma expressiva, né, porque é inscrito um valor expressivo, e no decorrer do ano vai diminuindo esse valor, porque os contribuintes vão pagando esses valores que ficam em dívida ativa. Então ele é um vai e volta, né, aumenta e no decorrer do ano diminui. Que valor aproximadamente hoje tem incluído em dívida ativa, Ayrton? Olha, nós calculamos assim, não tenho o número exato, mas Sim, por volta de entre 4 milhões e meio, 5 milhões é inscrito em dívida ativa no final do ano, e no decorrer do ano esse valor é arrecadado, né? Ele tem se mantido estável nos últimos anos, não tem uma digamos, como é que eu vou te explicar? Não tem ocorrido uma mudança nesse número, é mais ou menos estável. Uhum. E na média, assim, você consegue ver o perfil de quem é o devedor hoje com a prefeitura, Ayrton? Nós não podemos ter um perfil, porque tanto é aquele contribuinte que tem um imóvel de valor elevadíssimo, como aquele contribuinte que tem um imóvel de valor baixo, né? Sim. Então ele não tem um padrão específico, né? Todos os tipos de contribuintes eles são passíveis de ir para a dívida ativa, no momento que a pessoa que tem uma renda alta pode estar passando por alguma dificuldade financeira, como aquele que tem uma renda baixa também, geralmente ele passa por dificuldade financeira e acaba muitas vezes não pagando seus impostos, não cumprindo, né, seus compromissos com o município. Entendido. Tá muito bom. Eu te agradeço pela entrevista, desejo uma boa semana de trabalho, Ayrton de Moura. Um abraço. Um abraço. Nós que agradecemos a oportunidade de sempre estar prestando essas informações à comunidade, e estamos sempre à disposição dos contribuintes e também da imprensa.